Seus sonhos foram roubados? Em algum momento no decorrer da sua vida, você sentiu que foram lá e arrancaram os seus sonhos de você? E hoje você já não sonha como sonhava antes? Já parou para ver como é que é uma criancinha quando ela está lá no auge da criatividade dela sobre os sonhos da vida dela? Ela quer ser astronauta, ela quer ser Indiana Jones, ela quer ser tudo, não tem limites, não tem limitação. Assim deveria ser a nossa vida, sem limitações. A gente poderia sonhar o que quiser. E por que será que em algum momento a gente para de acreditar que aqueles sonhos podem se tornar realidade e a gente começa a vir para o mundo real? Aí a gente começa a trazer tudo para o mundo real e começa a analisar e achar que talvez não vai realizar mais. Com você é assim? Deixa eu falar uma coisa para você. Produtividade tem muito a ver com os seus sonhos, não os que foram roubados, os que existem. Porque quando você tem sonhos para realizar, você tende a ser muito mais produtivo. E quando você é muito mais produtivo, você tende a realizar seus sonhos. Entende que uma coisa está conectada com a outra? Que é muito importante que a gente se torne produtivo para realizar nossos sonhos? Meu nome é Vanessa Santana e eu estou aqui para falar com você sobre produtividade e o que ela tem a ver com os seus sonhos que foram roubados. Os meus sonhos foram roubados. Vamos voltar para a história aqui. Os meus sonhos foram roubados lá atrás. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu comecei a observar que as pessoas da melhor idade, as pessoas mais velhas, elas tinham um olhar opaco para a vida, um olhar de descrença, um olhar de como se elas fizessem uma análise nas próprias vidas e vissem que a maioria das coisas que elas queriam realizar, a maior parte dos sonhos que elas tinham, já não faziam mais sentido e não tinham sido realizados. Sabe quando você vai vivendo e você olha para trás e fala, poxa, eu tinha tanto sonho, eu tinha tanto gás, tanta energia, e isso foi ficando pelo caminho com a minha idade, com o passar dos anos, eu fui aceitando o mais ou menos, eu fui aceitando o mediano. No ano passado, eu fiz um estudo bíblico, de capa a capa da Bíblia, né? Começou lá em Gênesis, terminou no Apocalipse e concluí a leitura da Bíblia inteira. E duas coisas ficaram muito fortes para mim na Bíblia. Várias coisas ficaram, mas isso a ver com o tema que a gente está falando aqui, essas duas coisas me impactaram muito. A primeira é, sedes fortes e corajosos. Então, entenda o seguinte, a realização de sonhos e a produtividade tem a ver com força e coragem, tem a ver com postura de vida. Ponto número 1, a gente já volta nele aqui. E o ponto número 2 tem a ver com a vinda de Jesus. Jesus, em João 10,10, fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja bem, Jesus não nos promete uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida, tá bom desse jeito, uma vida satisfatória. Jesus promete uma vida em abundância. Ele veio e passou por aquela morte de cruz para que nós tivéssemos uma vida em abundância. E a gente acaba não sendo forte, não sendo corajoso e aceitando uma vida mais ou menos. Em João 10,10, lá no mesmo, não sei em qual versículo exatamente, fala, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Quantas vezes a gente não está matando, roubando ou destruindo sonhos? Matando nossos próprios sonhos, roubando e destruindo, às vezes, sonhos dos outros, com a nossa falta de empatia, a nossa falta de energia quando alguém vai e nos conta algum sonho, sabe? Como é que você tem reagido na tua vida com relação a isso? Quando alguém te conta um sonho, qual é a tua reação? Você é um incentivador dessa pessoa ou você é um ladrão de sonhos? Alguém que joga água naquela chama daquela pessoa. Os nossos sonhos são nossa chama. E lá atrás, na minha vida, eu tive um momento, eu vim crescendo, né, cheia de sonhos, eu sempre fui muito sonhadora, tinha muitos e muitos sonhos. Em algum momento, eu reparei que as pessoas da melhor idade tinham esse olhar, então, de descrença. E isso, na época, na minha pouca maturidade, na minha pouca idade também, eu não tinha a clareza de falar, não, então eu vou lutar para que seja diferente, eu vou ser forte e corajosa para transformar o meu destino em algo diferente. Não, eu acabei tomando essa energia e pensando, poxa, será que vale a pena? Será que a vida realmente vale a pena? São tantos desafios, são tantas coisas, tantos problemas diários, tantas coisas para serem enfrentadas, será que vale a pena? E esse tipo de questionamento, naquela época, me levou para uma depressão. Esse questionamento do, meu Deus, a vida vale a pena? Me levou para uma depressão real. Então, assim, eu chorava muito, eu não sentia entusiasmo pelas coisas, eu sentia uma tristeza profunda que eu não sabia nem de onde vinha.
mas hoje eu vejo que vinha da falta de clareza dos meus sonhos e da falta de força, de não saber onde pegar a força para realizar eles, sabe? E esse sentimento me maltratava, me matava, porque eu pensava, nossa, é tanto esforço para nada? Vai ser tanto esforço para eu chegar lá nos meus 50, 60, 70 anos desse jeito, triste e com esse olhar acinzentado e opaco? Isso foi assim por 10 anos, dos 20 aos 30 anos, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, indo em consulta no psiquiatra, fazendo terapia. E quantas vezes o terapeuta falou: eu não vou te atender se você não for para o psiquiatra? A coisa ganhou uma proporção que ficou incontrolável. Ficou incontrolável. Bom, comecei a fazer os tratamentos, fui levantando um pouco, mas onde aconteceu a virada de chave? Onde foi a quebra do tipo, peraí, eu preciso resgatar os meus sonhos? Numa imersão que eu fiz de 3 dias, numa imersão sobre desenvolvimento humano. Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende por que a gente está aqui, quando a gente consegue perceber o nosso real propósito, tudo muda de figura, as coisas passam a ter um outro sentido. E então, passado esses 10 anos, eu comecei a resgatar os meus sonhos e entender quem eu era, entender a minha capacidade, entender qual era o meu nível de merecimento, o que eu merecia dessa vida. E eu merecia aquela vida lá abundante, abundante que Jesus prometeu. E essa imersão foi sensacional, porque ela me trouxe a clareza da inteligência emocional. Eu tinha uma inteligência cognitiva bastante desenvolvida, mas eu não entendia nada das minhas emoções. E aí eu saía, pior, eu saía pegando as emoções dos outros. Então, se o outro tinha lá uma história de vida de descrença, uma história de vida de fracasso, uma história de vida de frustração, eu puxava essa energia para mim e pensava, a vida acho que é assim mesmo. E me sentia triste, não tinha a força necessária para reagir. E aí, essa imersão de 3 dias, foram 3 dias sem celular, 3 dias totalmente imersa dentro de mim, me fizeram perceber quem eu era. Me fizeram perceber que aqueles sonhos eram meus e que ninguém realizaria os meus próprios sonhos a não ser eu mesma. Eu tinha que pegar as rédeas da minha vida e tinha que resgatar os meus sonhos. E foi o que eu fiz. Resgatei os meus sonhos e ali sim, eu posso dizer que eu comecei a viver uma vida onde eu tinha as rédeas. Não o controle de tudo. Eu não acredito que tudo está no meu controle, mas o que estava no meu controle, eu puxei as rédeas para mim. Puxei a responsabilidade para mim. Aí, a responsabilidade de ser feliz, de realizar os meus sonhos, de me tornar mais produtiva para realizar os meus sonhos, passou a ser minha e não mais dos outros. Isso fez toda a diferença no jogo, fez toda a diferença no jogo da minha própria vida. E aí eu comecei a realizar e me senti muito mais realizada. Foi aí que eu consegui construir um casamento sólido, um casamento há 16 anos sólido, onde nós temos, eu falo sempre, desejo sempre isso para todo casal que se casa, que me convida para o casamento e tal, eu costumo escrever isso nos cartões de casamento lá, felicitando o casal, que eles mantenham as mãos entrelaçadas e o olhar na mesma direção. É muito importante que um casal mantenha as mãos entrelaçadas e o olhar na mesma direção. A coisa começa a degringolar quando as mãos se soltam e um está olhando para cá e o outro está olhando para lá. Quando eu quero me aposentar morando no campo e o meu companheiro, a minha companheira quer se aposentar morando na praia. Ninguém conversa nessa casa? Ninguém conversa nessa casa? Quando eu penso em ter 3 filhos e aquela pessoa não quer ter filhos, ninguém conversa nessa casa? Entende que o casal precisa ter essa... e o olhar na mesma direção? E uma outra dica muito importante para um casal. É muito importante que o casal queira fazer o outro feliz. Mas tudo isso eu só aprendi quando eu me conheci. Quando eu me conheci de verdade, quando eu entendi quais eram os meus sonhos, quando eu comecei a trabalhar toda a produtividade, a entender métodos de ser cada vez mais produtiva para realizar cada um dos sonhos, eu comecei a realizar sonhos. Eu criei um casamento sólido. Eu pude, hoje eu falo que eu crio os meus filhos num ambiente, num lar extremamente saudável para o crescimento deles, que não mina os sonhos deles, que dá mais combustível para que eles sejam cada vez mais realizados. Tá vendo aquela certificação que está na parede? É uma certificação internacional da Florida Christian University em coaching, que foi feito porque eu aprendi a ser mais produtiva,
Porque eu aprendi a planejar e principalmente executar. É muito importante que a gente entenda o seguinte: sonhos é uma delícia a gente ter e ninguém nem nada tem o direito de tirar e de roubar os nossos sonhos. Mas a obrigação de realizar é minha. O meu sonho, a pessoa que tem a obrigação de realizar cada um deles, sou eu. Eu tenho comprometimento com os meus sonhos. A pergunta que eu te faço é: você está comprometido com os seus sonhos? Ou seus sonhos foram roubados? Você permitiu que alguém roubasse teus sonhos ou que alguma situação roubasse os seus sonhos? Você enterrou seus sonhos lá atrás? Como é que está isso para você? Entenda o seguinte: nada é tão seu quanto os teus próprios sonhos. Eu te convido a resgatar os teus sonhos. Eu te convido a aprender. Permitir que alguém pegue na sua mão, e o método ativo é isso, é pegar na sua mão e te ensinar a compreender quem é você, a compreender qual é o teu propósito na vida, a compreender a importância dos teus sonhos e te ensinar a fazer um passo a passo para que a realização venha. Não importa se essa realização vai demorar um ano para chegar, se é às vezes um sonho mais... se é um sonho às vezes mais desafiador, né? Assim, cheio de nuances, vai demorar uma década inteira. O tempo passa e cada dia a mais da nossa vida é um dia a menos para a gente realizar, sabe? E aí eu vejo às vezes pessoas contando que passam às vezes o final de semana inteiro maratonando no Netflix, vendo séries, rolando feed da vida dos outros no Instagram, no TikTok. E a sua vida? E o seu sonho? Acredite numa coisa, tenha isso muito claro na tua mente. Pessoas que estão realizando são pessoas que estão focadas em realizar esse sonho. Quando é que a gente sabe que uma pessoa queria muito aquilo? Quando ela realiza. Quando é que a gente sabe que uma pessoa queria aquilo mais ou menos? Quando a realização não vem. Porque se você de fato quer algo muito, quer com muita força algo na sua vida, você vai encontrar uma forma de realizar. Se você não sabe como, você vai aprender com alguém que saiba. Essa pessoa vai te ensinar. Mas você não vai desistir. E eu falo que na vida as pessoas fracassam. E não elas fracassam porque elas tentaram fazer e não deu certo. Elas fracassam porque elas desistem. E aí eu te pergunto, o quanto os seus sonhos são importantes para você, que você tem desistido pelo meio do caminho, que você tem parado pelo meio do caminho? E eu te faço um convite, então. Faça uma lista dos teus sonhos. Traga na sua mente, sente-se, se puder, num local confortável, num local de paz. Sente-se. Conversa, começa um diálogo com você mesmo, se conecta com Deus, se conecta com o Criador. Fala: Senhor, eu preciso do teu direcionamento. Me ajuda a fazer uma lista de quais são os meus verdadeiros sonhos. O que me motiva na vida? O que vai manter a minha chama de produtividade acesa? Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Os seus sonhos é uma espécie de farol na tua vida, que vão te guiar se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você avança para cá ou avança para lá. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí o problema é que você vai se meter em caminhos que nem são os teus caminhos. Só que o reloginho da vida está passando. Está passando. E logo você vai fazer 40 anos. E depois de uma década, você faz 50. E depois de uma década, você faz 60. E talvez depois você faça 70. E talvez você não tenha mais tempo para ficar realizando tudo que você queria. Mas enquanto existir vida, faça o possível e o impossível para realizar seus sonhos. Não abandone seus sonhos pelo meio do caminho. Lembra? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não permita que os seus sonhos sejam mortos. Não permita que seus sonhos sejam destruídos, que seus sonhos sejam roubados. Não permita, porque o seu sonho é a sua chama de produtividade. Uma vida produtiva é uma vida onde você tem realizações, onde você encontra um motivo maior para ir lá e fazer, sabe? Entende? Pega os teus sonhos, resgata os teus sonhos de volta e vá vivê-los, sabe? Vã, mas depois que você resgatou os teus sonhos, você conseguiu realizar todos eles? Ainda não. Tem muitos sonhos meus que ainda estão lá, mas eles não estão esquecidos, eles estão lá, com algumas outras estratégias para eles serem realizados. Eu não estou muito presa ao tempo. Se esse sonho vai ser realizado em um mês, claro que eu quero que os meus sonhos sejam realizados o quanto antes. Mas o importante é o seguinte: cansou? Para descansar, mas não desiste. A desistência nos leva à interrupção dos nossos sonhos. Todas as vezes que eu desisti na minha vida dos meus sonhos, eu desisti da minha vida.
e eu optei pelo modo passivo de vida, pelo modo sobrevivência. Sabe? Modo férias. Na minha geladeira tem um modo lá que você aperta para economia de energia que chama modo férias. Então, se você vai viajar, não vai ficar ninguém abrindo e fechando geladeira, a geladeira vai ficar fechada o mês inteiro, sei lá, uma semana, você coloca no modo férias porque economiza energia. Será que a gente não tem vivido, às vezes, com relação aos nossos sonhos no modo férias? Ah, Ivan, você não conhece a minha vida, você não sabe o tamanho da minha correria. Eu não estou falando de correria, eu não estou falando de, eu estou falando de produtividade. Produtividade não tem a ver com o número de tarefas que você faz durante o dia. Se você tem 20 tarefas, mas nenhuma delas coopera na construção do teu sonho, você não está sendo produtivo. Você está sendo um fazedor de tarefas. Porque na vida a gente tem tarefas que são obrigatórias. A gente vai cozinhar, vai comer, vai tomar banho, vai dormir. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, só que o que faz todo mundo não leva para o sonho. É aquilo que a maioria não faz, é aquilo que você faz de diferente, é aquilo que você faz específico para realizar teu sonho que vai trazer o seu sonho, né? As outras coisas a gente vai ter que arranjar um jeito de fazer. Só que a má notícia é que as horas não aumentam na nossa agenda. Você não passa, a hora que você tem um sonho, você não passa a ter 25 horas, 26 horas por dia. Você continua tendo as mesmas 24 horas. Por isso é importante, muito, muito importante, que você aprenda uma forma de se tornar produtivo. Porque se você não se tornar produtivo, os seus sonhos vão ser roubados pela tua própria vida. Já parou para pensar que pode ser que você esteja roubando os seus próprios sonhos? Quando você se sabota, quando você não faz o que precisa ser feito, quando você conta um monte de historinhas para dizer não, mas é porque a minha vida, a minha família, as gerações todas passaram por isso, fura a bolha. Sai dessa bolha que você está dentro, inserido, fura essa bolha e entenda o seguinte, existe um mundo novo, um mundo esperando o teu sonho se realizar. O seu sonho não apareceu no teu coração por acaso. Já parou para pensar nisso? Quem será que coloca os nossos sonhos no nosso coração? Quem será que coloca os nossos sonhos em nossos corações? Por que as pessoas têm sonhos tão diferentes? Eu acredito demais que Deus está no comando das coisas, que Deus coloca sonhos sim em nossos corações e nos dá um livre-arbítrio para realizar. O problema é que muitas vezes a gente desiste, a gente permite que outras pessoas levem esses nossos sonhos embora, a gente permite que as pessoas roubem os nossos sonhos, não nos incentivando, mas quem precisa te incentivar é você mesmo. O sonho é teu, Cáspita, não é do outro. Vai fazer o possível para realizar teu sonho. Vai aprender sobre produtividade para você entender como é que você faz um planejamento adequado e como que você executa esse planejamento para que, você chegue naquilo que você quer, para que você chegue na vida extraordinária que você tanto merece, na vida abundante que Jesus prometeu. Isso depende de você, ok? Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com foco em produtividade, por quê? Porque eu já estive aí do teu lado. Eu já estive aí desse outro lado da tela, em que eu estava ali contando um monte de historinha para mim e falando o seguinte, me conformando. Não se conforme, não seja uma pessoa que se conforma com o mediano. Eu estava me conformando com resultados medianos. Eu estava me conformando com uma vida mais ou menos. Se eu chegar no ano que vem com saúde, já está bom demais. Não é assim que eu penso hoje. Hoje em dia eu penso que eu conclua aqueles 3 sonhos que eu coloquei para esse ano. Para esse próximo ano, são 3 grandes metas. Essas 3 grandes metas precisam estar pelo menos 85% delas atingidas, alcançadas. Nossa, Van, 85%? Na verdade, a minha meta é 100%, mas eu dou um desconto e me contento se eu chegar em 85% e deixar 15% para o outro ano. Entende o seguinte? Não pare enquanto não chegar. Não pare enquanto não realizar, porque cada realização tua vai reforçar ainda mais a sua crença de capacidade, a sua crença de que você é capaz de realizar, de que você é capaz de fazer muito mais do que você vem fazendo. Não permita que nada nem ninguém roube seus sonhos. Não roube os teus próprios sonhos. Resgate aqueles sonhos que realmente são combustíveis para que a sua produtividade esteja acesa o tempo inteiro. Aprenda formas de se manter mais produtivo e você vai usufruir da felicidade que é realizar um após outro, após outro, após outro sonho, ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Resgatem os sonhos e se mantenham produtivos para realizá-los, porque
O sonho vai manter a sua produtividade em alta e a sua produtividade em alta vai trazer a realização do seu sonho, ok? Um beijo. Fiquem com Deus.